O mundo está à beira de um conflito nuclear, como certas notícias dão a entender? Em que cenários a Rússia estaria disposta a usar seu arsenal nuclear? E por que a OTAN tentar estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia seria perigoso para o mundo todo? Vejamos algumas possíveis respostas para estas questões. Nos últimos dias, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem pedido à OTAN que estabeleça uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para evitar que a Força Aérea Russa possa operar livremente sobre o país. Mas representantes da OTAN e dos Estados Unidos se apressaram em descartar tal possibilidade, afirmando que não desejavam escalar para um confronto direto com a Rússia. Isso porque estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia implicaria no uso de caças da OTAN para abater caças russos, o que certamente levaria a uma retaliação russa às bases de onde estes caças decolam. Mas o mais perigoso neste sentido é que a doutrina militar russa e sua estratégia de emprego para seu arsenal nuclear prevêem que em caso de um enfrentamento que possa pôr em questão a existência do Estado russo, poderão ser usadas armas nucleares para solucionar o conflito. Isso porque, mesmo que a Rússia seja uma grande potência militar com grandes capacidades, seus militares e líderes políticos entendem que não poderiam enfrentar os Estados Unidos ou a OTAN em condições de igualdade em um enfrentamento convencional. Isso destoa completamente da doutrina nuclear soviética em vigor durante a maior parte da Guerra Fria, pois os militares soviéticos acreditavam que com seus 5 milhões de soldados e seus milhares de tanques venceriam o Ocidente no campo convencional. Mas como Putin afirmou recentemente em um discurso, se as capacidades militares russas não podem ser comparadas às da OTAN, o Ocidente deve lembrar-se de que a Rússia é uma potência nuclear. E em sua doutrina militar de 2014, a Rússia afirma que a Federação Russa reserva-se o direito de usar armas nucleares em resposta ao uso de armas nucleares e outros tipos de armas de destruição em massa contra ela e ou seus aliados, bem como em caso de agressão contra a Federação Russa, com o uso de armas convencionais quando a própria existência do Estado esteja ameaçada. Além disso, em 2020 foi publicado um documento intitulado Princípios da Política do Estado da Federação Russa na Esfera da Dissuasão Nuclear, o qual estabelece os casos em que a Rússia efetivamente usaria suas capacidades nucleares. A seção 3, que fala sobre as condições sobre as quais a Federação Russa transita para o uso de armas nucleares, especialmente a cláusula 19, especifica 4 condições que podem levar ao uso de armas nucleares, sendo a primeira dessas condições a posse de informações confiáveis sobre o lançamento de mísseis balísticos para atacar o território russo ou de seus aliados. É interessante notar que essa situação abre a possibilidade de Moscou lançar um ataque nuclear ao detectar um ataque nuclear, em vez de adiar a ação de retaliação até a confirmação de que os alvos foram destruídos ou, alternativamente, lançar enquanto um ataque está em andamento. E a segunda condição é o uso de armas nucleares ou outras armas de destruição em massa por um adversário contra o território russo ou seus aliados. Já a terceira condição tem a ver com as ações tomadas contra o governo russo ou instalações militares críticas por um adversário que teria o efeito de interromper a capacidade de retaliação nuclear da Rússia. Finalmente, a quarta condição em que a Rússia poderia empregar armas nucleares é no caso da agressão contra a Rússia usando armas convencionais que ameacem a própria existência do Estado. Neste sentido, no caso de uma escalada com a OTAN, a Rússia se reserva o direito de responder com um ataque nuclear para encerrar o conflito, mesmo que este seja localizado. Neste ponto, é importante notar que a Rússia possui um grande número de ogivas nucleares táticas que são menores e possuem um rendimento limitado, diferindo das ogivas nucleares estratégicas, que são implementadas em mísseis intercontinentais. Estas pequenas ogivas poderiam ser usadas para atingir bases militares da OTAN na Europa, sendo lançadas por mísseis como o Iskander. E para garantir que a retaliação nuclear sempre será possível, a antiga União Soviética teria desenvolvido o sistema Perimeter, também chamado de mão morta, que é ativado em tempos de crise, o qual analisa vários parâmetros para determinar se a Rússia está sob um ataque nuclear. E no caso de alguma anomalia ser detectada, como uma explosão nuclear ou a destruição da cúpula militar e política da Rússia, este sistema lança vários mísseis por todo o território da Rússia. Estes mísseis,
contam com poderosos transmissores de rádio, cuja missão é emitir uma ordem de ataque para silos de mísseis subterrâneos por toda a Rússia e para seus submarinos portadores de mísseis intercontinentais. Após isso, caberá aos militares nos bunkers subterrâneos obedecerem à ordem do sistema e lançarem os mísseis contra alvos predeterminados. Isso porque é uma ordem enviada pela mão morta e nada difere de uma ordem enviada pelo alto comando russo. Neste ponto, é perfeitamente compreensível que os governos ocidentais não queiram escalar e se envolver em um conflito militar direto com a Rússia, já que o mundo todo perderia com isso. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo!